Vamos lá, boa noite, né? Estamos fazendo aqui no início da noite, dando continuidade ao direito constitucional, começando do zero. Estamos aqui na apostila 2. Nossa construção em direito constitucional começando do zero é praticamente um audiobook. Nós fazemos a leitura, os comentários, os debates aqui. Estamos vendo o artigo 7º, né? Nós já começamos o artigo 7º, 8º, na realidade, direitos sociais coletivos, o 7º é os direitos sociais individuais dos trabalhadores, agora estamos vendo os direitos sociais coletivos dos trabalhadores. Já vimos o inciso 1, né? Que é a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público interferência e intervenção na organização sindical. E vimos o inciso 2, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional e econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área do município. Vimos algumas questões e agora vamos para o inciso 3. Vamos lá. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. Marcar aqui, ó. Sindicato, deixa eu marcar em vermelho aqui. Tá esse aqui. Aqui, ó, o sindicato. Vamos lá, vamos ler os comentários. Destaque-se que o STF, com base no inciso acima, entende que o sindicato pode atuar na defesa de todos os direitos individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representa. Exemplo, o Sindicato dos Auditores da Receita Federal poderá atuar na defesa judicial ou administrativa de um único membro acusado de acesso motivado ao sistema dos órgãos, do órgão. Né? O STF considera ainda que o artigo 8º, inciso 3, assegura ampla legitimidade ativa aos sindicatos para atuarem como substitutos processuais das categorias que representam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de seus integrantes. Conforme já se sabe, quando se trata de substituição processual, não há necessidade de prévia autorização dos trabalhadores. Nota 14, ele botou aqui. Então, tem que ter cuidado, porque o que acontece? O que ele está colocando aqui é o sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de categorias, inclusive em questões judiciais e administrativas. Quando ele está falando essa norma aqui, ele já está dando, né, o direito de defesa do sindicato, tanto no judiciário e no administrativo. Como ele diz que cabe a defesa, não tem aquela questão que a gente estudou lá atrás, né, no artigo 5º, de pedir autorização de cada sindicalizado, né, para que você entre com a ação, defenda ele. Aqui não tem essa necessidade, porque a própria Constituição já deu a representação processual para os sindicatos. Lembrando, lá que a gente estava estudando é associação, que é livre o exercício de associação. Lá você nem é obrigado a se associar, né? Que é diferente. Aqui é um sindicato. Em inciso 4º, a Assembleia Geral fixará a contribuição que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical, respectivo, independentemente da contribuição prevista em lei. Isso aqui que é uma briga lá que queriam tirar na época aí, que isso é a receita do sindicato. Por exemplo, você, depois, por isso que às vezes é porque as pessoas querem formar sindicatos, querem eventualmente registrar um sindicato no município, no estado, no nível nacional. Porque, por essa regra aqui constitucional, e tem uma legislação, você, sendo sindicalizado ou não, é descontado do seu contra-cheque, se você for servidor público, ou se você é de iniciativa privada, a empresa desconta um dia, equivalente a um dia de salário seu, por ano, para passar esse recurso para os sindicatos. Não sei se você sabia disso. Então, você é repassado um dia, equivalente a um dia do seu salário para os sindicatos. Isso daí eles queriam tirar porque falavam que os sindicatos pegam esse recurso, pagam fortunas para os diretores, aquela discussão toda, não sei se você lembra, isso daí foi antes do governo atual, tinha uma discussão de acabar com os sindicatos no Brasil, né? Sindicalista, né? Diretor de sindicato andando de Mercedes-Benz, né? Andando de carro importado, com relógio de ouro, essas coisas todas. Por quê? Porque... dando cargo para a família, muito escândalo. A gente vai ver de onde é que vem esse dinheiro. Desse inciso 4, que vamos ler aqui.
É fundamental sabermos a diferença entre contribuição confederativa e contribuição sindical. A contribuição confederativa tem fundamento no artigo 8º, inciso 4, da CF. Possui caráter facultativo, sendo cobrada apenas dos filiados dos sindicatos. Sabe-se que ninguém é obrigado a filiar-se e manter-se filiado, mas aqueles que o fizerem deverão pagar a contribuição confederativa. Não possui natureza jurídica tributária, sendo seu valor fixado pela Assembleia Geral. Essa aqui é a facultativa, mas vamos lá. Sobre a contribuição confederativa, a STF editou a súmula vinculante número 40. Súmula vinculante número 40. A contribuição confederativa, de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Vou botar aqui, que fica importante. Lembrando que isso aqui, ó, independentemente da contribuição prevista em lei, que essa daqui é obrigatória aqui. Entendeu? Aqui, ó, a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Essa contribuição prevista em lei, essa é obrigatória. Vamos continuar aqui. Segundo o STF, a lei... A gente já leu aqui? Não, acabou aqui. A contribuição sindical, por sua vez, tem fundamento no artigo 149 da Constituição Federal de 88, sendo seu valor fixado por lei. Até a reforma trabalhista, a contribuição sindical tinha que ser obrigatoriamente recolhida, o que fazia com que a doutrina entendesse que possuía natureza tributária. Com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, foi nessa época que teve aquele grande debate, discussão dos sindicatos, teve passeata aqui em Brasília, a contribuição sindical passou a ser obrigatoriamente recolhida pelos empregadores, apenas daqueles empregados que assim autorizarem. Na prática, portanto, esse recolhimento passou a ser facultativo, o que nos permite afirmar que a contribuição sindical não possui mais natureza jurídica tributária. Essa aqui é a indicação daqui, artigo 582 da CLT. Segundo o STF, a Lei 13.467 de 2017 retirou a natureza tributária da contribuição sindical, não existindo nenhum comando na Constituição Federal que estabeleça a sua compulsoriedade. A Corte entendeu ainda que a supressão do caráter compulsório da contribuição sindical não viola a autonomia sindical, nem caracteriza retrocesso social e violação aos direitos básicos do trabalhador. Para a melhor fixação das duas possíveis contribuições a serem fixadas pelo sindicato, veja o quadro abaixo. Contribuição confederativa, que é essa aí do inciso 4º do artigo 8º. Essa aqui, ó. Essa aqui é essa aqui. Inciso 4 do artigo 8º, que diz o seguinte: é facultativa, fixada pela Assembleia Geral, natureza jurídica não tributária. Contribuição confederativa. Contribuição sindical, que é do artigo 149 da Constituição, é o quê? É obrigatoriamente recolhida pelos empregadores daqueles empregados que assim autorizarem. Esse assim que autorizarem não tinha antes da reforma trabalhista, né? Então, você, independente de ser sindicalizado ou não, era descontado porque você fazia parte daquela categoria profissional. Entendeu? Então, o fato de você ser técnico de enfermagem, pelo menos uma vez por ano era descontado o valor do seu contra-cheque, independente se você fosse ou não sindicalizado, para justamente manter os sindicatos. Era assim que era feito. Com a reforma trabalhista antes do teu empregador, o hospital que te emprega, se você é técnico de enfermagem, antes do colégio, se você é professor, tem sindicatos de professores, ele vai te comunicar, você quer que eu desconte? Você autoriza o desconto? Você vai dizer sim ou não. Fixado em lei, natureza jurídica não tributária. Ou seja, ele equivaleu agora, né? Antigamente, isso aqui era, um era tributário e o outro não era tributário. A diferença estava aqui, entendeu? Estava aqui. E aqui também, né? Era obrigatoriamente recolhida. Só que agora é obrigatoriamente recolhida daqueles que autorizarem. Antigamente não precisava autorização. Então, essa foi a grande mudança. Teve passeata em Brasília, todos os sindicatos vieram de São Paulo, tem muito grande sindicato de São Paulo. Vamos lá, Manaus Prev 2015. A contribuição confederativa é encargo de caráter tributário. Não, né? Agora nenhum mais é tributário. Então, ninguém é tributário mais. Compulsório que sujeita. Primeiro que era confederativa, independente se tivesse mudado ou não
a reforma trabalhista, essa aqui já estaria errada, porque ela seria essa aqui. Tem duas contribuições. A confederativa, que é o inciso 4º, né? Do artigo 8º. E a contribuição sindical, que é 149. Essa, antes da reforma trabalhista, era obrigatória, independente de autorização ou não. E também era tributária, não tinha esse não tributário. Então, essa aqui já estaria errada, independentemente da reforma trabalhista, que ocorreu em 2017. Essa questão aqui é de 2015, ou seja, é antes da reforma trabalhista. Porque essa reforma aqui da trabalhista foi de 2017, tá vendo? É a Lei 13.467. Essa questão é antes da reforma, mas mesmo assim estaria errada por causa disso aqui, da confederativa. Contribuição confederativa exigida apenas aos filiados, em razão disso não possui natureza tributária. Vamos lá, inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Trata-se do princípio da liberdade de inscrição sindical, segundo o qual os trabalhadores são livres para decidir se filiar ou se manterem filiados a sindicato. Em outras palavras, a participação em sindicato não é compulsória. Cabe destacar que o artigo 8º, inciso 5 da Constituição Federal de 88 é corolário, consequência do princípio da liberdade de associação, que é aquele que a gente viu lá no artigo 5º, inciso 20, né? Que tem as associações que podem representar determinadas categorias, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar-se ou manter-se associado. Inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Lembrando, nós temos negociação coletiva e acordo coletivo. A negociação coletiva é o sindicato com a negociação coletiva, né? O sindicato, né? A convenção, desculpa. Volta a fita. Nós temos dois tipos de negociações coletivas. Negociação coletiva é gênero, na qual você tem espécie, a convenção e o acordo. A convenção é o sindicato dos empregados com o sindicato dos empregadores. Isso é uma convenção. O acordo coletivo é o sindicato com uma empresa específica. Então, por exemplo, no ramo de saúde, os técnicos de enfermagem, tem o sindicato de enfermagem e os sindicatos dos hospitais. Se esses dois sindicatos se reunirem e tomarem determinadas decisões em relação à categoria, isso é chamado uma convenção coletiva. Se esse sindicato dos técnicos de enfermagem resolver um problema específico dos técnicos de enfermagem em determinado hospital ou um grupo econômico de hospital, isso é um acordo coletivo, entendeu? A diferença é sindicato é convenção, sindicato com empresas ou grupos econômicos é acordo. Então, nas negociações coletivas é obrigatório o sindicato. Por quê? Porque desse lado aqui do técnico vai ser o sindicato com o sindicato dos empregadores ou o sindicato com a empresa. Então, desse lado aqui é obrigatório ter o sindicato. Por causa do quê? Do inciso 6. Que é obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas. Quais são os dois tipos? Convenção e acordo. Convenção coletiva do trabalho e acordo coletivo do trabalho. Os sindicatos têm atuação importante nas negociações coletivas de trabalho. Convenções coletivas e acordos coletivos. Nas convenções coletivas, a negociação se dá entre sindicatos de trabalhadores e sindicato patronal. Nos acordos coletivos entre sindicatos dos trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas, em todos os casos, percebe-se que haverá participação do sindicato, que é esse lado aqui, que representa os empregadores. Inciso 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. A CF, a Constituição Federal de 88, garante ao aposentado filiado ampla participação no sindicato da categoria, podendo votar e ser votado. Assim, o aposentado poderá ser eleito como dirigente sindical. Ou seja, se tiver uma questão dizendo, não, o cara se aposentou, não pode mais participar do sindicato. Está errado, né? Inciso 7º, do artigo 8º, dá o direito de mesmo aposentado você participar, né, das organizações sindicais. Inciso 7º, aliás, inciso 8º agora, 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical
e ser eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Vamos marcar isso aqui, essa parte final, né? Ou seja, isso aqui é chamada estabilidade provisória. Aqui é chamada estabilidade provisória do dirigente sindical. Ou seja, você é a pessoa que provavelmente vai ser o dirigente sindical, ou vai ser eleito, que vai brigar com, né? Brigar por, né? Brigar com não, brigar por direitos, né? Dos representados seus junto com a empresa. O que a empresa pode fazer? Não, esse cara vai perturbar muito, vamos logo demitir ele. Demitindo ele, ele não vai conseguir ser presidente do sindicato, entendeu? Ou vai ficar... Então tem essa garantia aqui, essa estabilidade, né? Vamos lá. Trata-se da estabilidade sindical, que consiste em proteção especial dispensada aos dirigentes eleitos dos trabalhadores. O empregado que se candidatar a cargo de direção ou representação sindical não poderá ser dispensado a partir do registro da sua candidatura. Tem que marcar isso aqui, ó. A partir do registro da candidatura, não é a partir de eleito, não. Cai muito na prova. A partir do momento que ele foi eleito, não. A partir do momento que ele começa a concorrer, ele registra que vai concorrer, né? Se eleito, mesmo que suplente, não poderá ser dispensado até 1 ano após o fim do mandato. Por que até 1 ano após o fim do mandato? Porque esse cara pode ter perturbado tanta empresa, né, que ele virou dirigente sindical, que assim que ele sai do sindicato, cara, vou demitir esse cara, porque ele, né, negociou tanto, deu aumento para esse cara, melhorou o contra-cheque, vale alimentação, ticket aquilo, agora vou prejudicar ele, não? Exceto, logicamente, né, que também não pode também, baseado nisso, né, não existe nenhum direito absoluto, baseado nisso, a pessoa se proteger e fazer qualquer coisa dentro da empresa, certo? Se eles cometerem uma falta grave, né? E aí na CLT são os casos de falta grave para a pessoa ser demitida por justa causa, né? Perceba que, mesmo após ter sido eleito dirigente ou representante sindical, o empregado poderá ser dispensado. No entanto, a dispensa somente poderá ocorrer caso ele cometa falta grave. A estabilidade sindical é relativa, sendo possível a dispensa do empregado em virtude da extinção da empresa na qual ele exercia suas atividades. Segundo o STF, a garantia constitucional assegurada ao empregado, enquanto no cumprimento de mandado sindical, que é a Constituição Federal, artigo 8º, inciso 8, não se destina a ele propriamente dito, ex instituito persona, ou seja, não é necessariamente para a pessoa, mas sim a representação sindical de que se investe, que deixar de existir, entretanto, se extinta a empresa empregadora. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui? É igual a estabilidade do servidor público. Estabilidade do servidor público não é para proteger o Edivan, é para proteger o cargo público, de forma que eu, dentro, né, do exercício da profissão, né, da função de servidor público, eu não seja pressionado a fazer determinadas ações que são contra a lei, que são contra, né, os regulamentos. É o mesmo conceito, o mesmo sentido que a gente traz aqui para representação sindical, ou para estabilidade sindical. Eu não estou protegendo aquela pessoa, estou protegendo, né, a representação sindical. Então, não é um direito seu, é um direito da representação sindical. Se a empresa deixa de existir, ou seja, se a empresa deixa de existir, não tem como manter a estabilidade. Vou mandar uma outra empresa te contratar, só tinha sentido a sua estabilidade, é esse caso aqui. Eu virei dirigente sindical. Só que a empresa que eu trabalhava faliu. Como é que eu vou manter o emprego desse dirigente sindical até 1 ano depois que ele deixou? Se não existe mais a empresa. E o objetivo justamente não é proteger você, é proteger a representação sindical. A representação sindical está protegida, a empresa que faliu. Você continua com, né, todas as garantias. Não sei se você entendeu o que eu queria explicar. É que não existe essa possibilidade de querer manter ele numa outra empresa. Então, ele fala o seguinte, não se destina a ele, propriamente dito, ex instituito
persona, mas sim a representação sindical de que se investe, que deixa de existir, entretanto, se extinta a empresa empregadora. Ou seja, se extinguir a empresa empregadora, ele vai ficar desempregado, mas ele não foi demitido. É a empresa que deixou de existir. A proteção dele existe, mas não personalíssima dele. De novo, Manaus Prévio pegou pesado nessa área aqui, né? Da ordem social, várias questões. A garantia constitucional assegurada ao empregado, enquanto no cumprimento do mandato sindical se destina à pessoa do empregado e tem instituto persona, não, né? Acabamos de ler. Marca aqui. Não, né? Ela se destina à representação sindical. A jurisprudência do STF é no sentido contrário. Segundo a Corte, a garantia da estabilidade sindical não se destina à pessoa do empregado, mas sim à representação sindical de que ele se investe. Questão errada. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se às organizações de sindicatos rurais e das colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. A Constituição Federal, para não deixar de qualquer margem de dúvidas, dispôs as regras do artigo 8º também se aplicam aos sindicatos rurais e colônias de pescadores. Porque normalmente sindicalizado, né, bem forte nessa área urbana, né? Sindicato de trabalhadores de empresas, né, de concessionárias, mais daquelas montadoras de São Paulo. Os sindicatos no Brasil foram muito fortes, são muito fortes ainda em São Paulo, né, que são as grandes indústrias do ABC paulista, mas se aplica todas essas regras ao sindicato rural de pescadores lá do norte, nordeste também. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. A lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Lembrando que este direito de greve aqui não é o direito de greve dos servidores, que é o direito de greve dos trabalhadores. Os servidores está lá no artigo 37, 30 e pouco, né? 27 a 45, mas acho que é no 37. Artigo 9º. Da CS, assegura aos trabalhadores o direito de greve. Não se trata de direito absoluto, uma vez que as necessidades inadiáveis da comunidade deverão ser atendidas e aqueles que abusarem do direito ficarão sujeitos às penas fixadas em lei. A doutrina majoritária considera que o direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada, regidos pela CLT, é norma de eficácia contida, pois poderá ser restringido por lei. Recorde-se que o direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, dependendo para o seu exercício da edição de lei regulamentadora. Vou marcar isso aqui, porque esse aqui eu também já vi cair muito em prova. Perguntar se o direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada é uma norma de eficácia limitada. Não. Uma norma de eficácia contida. Porque pode vir uma lei que possa restringi-la, né? Seria no caso, por exemplo, vocês podem ter direito de greve, vocês os rodoviários, mas vocês têm que estar com a frota de 30% funcionando. Então, né, tem uma lei que vai estar restringindo ali, não pode parar tudo. Até porque é uma coisa, como nós lemos ali em cima, deixa eu ver, não, mais acima está falando que é um serviço, é um serviço de atividade social, isso. Porque está muito pequeno esse produto. É isso? Então, sim, contida... porque na verdade, assim, qual é a pegadinha que eles querem colocar aí? Que colocam aí? Porque é o seguinte, você fica o tempo todo batendo isso na cabeça, que não existe lei para a greve de servidor público, não existe lei para greve de servidor público, não existe lei para greve de servidor público. Servidor público, a norma é de eficácia limitada, por isso teve que entrar com mandado de junção para que o Supremo dissesse, você vai sair de greve e você vai usar, por analogia, a lei do empregado privado, da iniciativa privada. Aí você pensa, se aquela de eficácia limitada, mas por não ter lei, utilizou a lei da CLT, então você acha que lá, na iniciativa privada, a norma também era de eficácia limitada. Não.
Lá era de eficácia, na realidade, contida e veio uma lei para conter. Aqui no serviço público, ela é limitado, o direito de greve do servidor público na Constituição, e precisa de uma lei para regulamentar. Então, a pegadinha está aí, porque tu fica toda hora batendo que a norma do direito de greve do servidor público é limitada e não tem lei. E você acha que, por ter lei da iniciativa privada, achava que antes era limitado. Não, antes era, na verdade, contido. E aí veio uma lei para limitar. Então, essa é a pegadinha. Segundo o STF, não constitui falta grave a entrada de empregado em greve, desde que não se trate de movimento condenado pela Justiça do Trabalho e desde que o comportamento seja pacífico no pertinente. Com efeito, a adesão ao movimento grevista não pode ser considerada falta grave, mas sim um direito do trabalhador. Observe que, apesar do direito de greve ser considerado um direito social, ele não envolve qualquer prestação positiva por parte do Estado. Ao contrário, deverá o Estado abster-se de atuar, permitindo que os trabalhadores defendam seus interesses por meio de um movimento grevista. Interessante esse trecho aqui. Vamos deixar gravado, pode cair numa prova. O que ele está explicando aqui? O direito social, desde a primeiro, né, artigo que a gente começou a estudar, do artigo 6º em diante, ele foi um direito de segunda geração. É o direito sociais, econômicos e culturais, né? É um direito de prestação positiva. O Estado, né, vai fazer alguma coisa para garantir algum direito social. Nesse caso, apesar de estar dentre os artigos do direito social, o direito de greve, na realidade, acaba sendo um direito muito mais parecido com o de primeira geração, que é o Estado se abster de perturbar o empregado que vai fazer greve. Entendeu o que ele explicou aqui? Ele parece mais ele se aplica mais como se fosse um direito, né, de primeira geração, negativo, né? Negativo. Está pedindo para o Estado não intervir no seu direito de fazer greve. Uhum. Não como social é de segunda geração, que já é positivo, né? Uma prova extremamente, vamos dizer assim, bem elaborada, bem aprofundada, ela poderia fazer a seguinte assertiva, dizer o seguinte: o direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada é um direito social, é um direito previsto no artigo 8º, no artigo 9º, desculpa, no artigo 9º, né? Mas tem características de um direito negativo, de prestação, de não, né, envolvimento do Estado, parecido com o de primeira geração. Então, estaria correto. Eu pensaria, se é direito social, não pode ser de primeira geração, não. Na verdade, ele é um direito social, mas com características de primeira geração, né? Dimensão de direito. Questão: Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 2015. O direito de greve é um direito social, não dependendo de prestação estatal específica para o seu exercício. Eu já até caí em questão. Então, correto. Ele é um direito social, mas não depende de uma prestação estatal específica para o seu exercício. Ou seja, o Estado não precisa fazer nada. A prestação estatal estaria falando positivo, né? Sim. Então, já caiu a questão. Sutil, mas... Apesar de ser um direito social, o direito de greve não depende de prestação estatal específica para o seu exercício. Questão correta. Vamos lá. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Este dispositivo é normalmente cobrado em sua literalidade. Basta saber que os trabalhadores e empregadores têm o direito de participar no colegiado de órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Apenas para ilustrar um exemplo, o Conselho Nacional de Previdência Social é um órgão colegiado, do qual participam representantes do governo, dos trabalhadores em atividades, dos empregadores e dos aposentados. Eu participava também do Fórum Nacional de Micro e Pequena Empresa. Então, participava tanto os micro e pequenos empresários, quanto a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, que representa as grandes indústrias. Participava tanto pessoal, representação do MEI, do microempreendedor individual, participava o pessoal da Confederação Nacional do Comércio, ou seja, não é necessariamente ali o micro e pequeno empresário, não é um empregado, mas
Mas em todo órgão de governo tende a abranger tanto os grandes, né, as grandes confederações, quanto as pequenas. Então, está mostrando que, no caso aqui, o artigo 10, qualquer órgão público que tiver um órgão colegiado e que vai mexer nos interesses de empregados e empregadores, você tem que ter a participação dos dois. Então, é assegurar a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, isso aqui também que é bastante, aqui, ó. Tem que marcar isso aqui, ó. Mais de 200 empregados. Tem que marcar isso aqui, ó. E sempre muda esse número aqui. Nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade de promover-lhes um entendimento direto com os empregadores. Ou seja, numa empresa que tem mais de 200 empregados, você tem que ter um representante dos empregados, né? Que vai conversar com a diretoria da empresa, né? com o chefe, como é que chama? Com o patrão. Então, é isso. Normalmente o pessoal até brinca, né? Escolhe logo o puxa-saco, que aí não vai brigar por nada pela gente. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é só saber, né, das situações, saber das informações. O objetivo do artigo 11 é melhorar a interlocução entre empregadores e empregados, naquelas empresas com um grande número de trabalhadores. Assim, nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes. Esse representante terá a tarefa, finalidade exclusiva, de promover o entendimento direito, não é direto, está errado, direto entre os empregadores, entre os empregados e os empregadores. Vamos lá. Polícia Rodoviária Federal 2014. Nas empresas com mais de... Aqui, eu não falei que eles mudam? Com mais de 100. Sempre brinca com isso. 100 empregados. É assegurada a eleição do representante deste com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. A questão foi no detalhe. Essa regra somente se aplica a empresas com mais de 200 empregados. Então, questão errada. Agora a gente vai entrar em nacionalidade. Então, acabamos aí da ordem social, direito social. Então, a gente fez artigo 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11. E acabamos a ordem social. Agora vai entrar na nacionalidade. Introdução. Segundo a doutrina dominante, os elementos constitutivos do Estado são território, povo e governo soberano. Dentre esses elementos, o povo é o que constitui a dimensão pessoal do Estado. Ao contrário da população composta pelo conjunto de pessoas que habitam o território do Estado, o povo compõe-se de seus nacionais, independentemente do local em que residam. A nacionalidade é justamente o vínculo jurídico-político entre o Estado soberano e o indivíduo, que torna este um membro integrante de uma comunidade que constitui o Estado. Segundo Mazzoli, a nacionalidade comporta duas dimensões: a dimensão vertical, que liga o indivíduo ao Estado, e a dimensão horizontal, que liga o indivíduo ao elemento povo. A dimensão vertical da nacionalidade é que ela impõe obrigações ao indivíduo perante o Estado, próprias de uma relação de subordinação. Já a dimensão horizontal pressupõe uma relação sem grau hierárquico, isto é, uma relação paritária de indivíduo com a comunidade. O que ele está mostrando aqui? Porque tem uma diferença entre povo, né? Entre o povo aqui, né? Constitui a dimensão do Estado, né? E justamente a questão de você participar de uma nação. Então, toda nação, ou seja, todo Estado, na verdade, todo Estado, ele pressupõe o quê? O povo, primeiro um território, um povo e um governo. Só que ele não colocou aqui, mas você tem um conceito de nacionalidade, que nação, você pode ter uma nação que pode ter um povo e um governo. E às vezes você não tem o território. Não sei se ele vai entrar aqui, deixa eu explicar. Quando você fala Estado, Estado significa o seguinte: a conjunção dessas três características: um território, um local físico, um povo que se identifica culturalmente, mesma língua,
né? Tem as mesmas tradições, um governo que governa aquilo ali, uma estrutura política, né? De Estado, poder executivo, poder legislativo, eventualmente poder judiciário. Isso é chamado Estado. Mas você pode ter situações em que você tem um povo e tem um governo, só que você não tem um território. Então você pode ter uma nação, né? Por quê? Por exemplo, você pode ter, porque na verdade é bem estranho esse conceito, não é bem estranho, assim, você pode ter um Estado que também é uma nação, mas você pode ter uma nação que não é um Estado. Não sei se eu consegui entender. Porque, por exemplo, você tem nações em que elas lutam pelo território próprio seu, mas elas não têm. Mas elas se identificam com o povo, é o que ocorre lá na área de Palestina. Israel. É o que você ocorre Palestina. lá na área de Israel. Eles não têm assim, fixado, dizer, não, realmente esse território é seu. O cara meio que concedeu, mas não é, efetivamente seu. Não tem aquela cara que dizer, não, realmente ninguém mexe aí que o território dele é soberano. Não, não é. Mas, do ponto de vista do povo e do governo, é bem intrincado. Então, eles se consideram uma nação. Só que eles não são considerados perante a ONU como um Estado independente, um Tem Estado a soberano. Israel ou a Palestina? Não, vários outros, Quais não é são? só isso. Estou falando para a Palestina também, né? Acho que não tem o Estado palestino, tem a nação palestina. Tem não, eles brigam alto, então é organização, Atlântico não Norte. sei o quê, para eles, eles querem se autotitular um Estado, né? Mas eu acho que o melhor exemplo para esse caso que eu estou colocando para você não é nem lá na Oriente Médio, é na Espanha. Na Espanha, você tem várias regiões da Espanha em que você tem a característica nos Países Bascos, né, que eles chamam de Países Bascos, mas não é um país, é dentro da Espanha. Eles têm um povo e que tem um governo independente, são autônomos, só que eles estão dentro da Espanha. Eles têm a própria estrutura dele política, tem o próprio povo, né? A área O de nome, Valência, a área de Valência, tem até assim, um time de norte futebol da também. Espanha. Então já teve, inclusive, várias áreas da Espanha que era muito questão de terrorismo na década de 80, porque eles queriam se separar, nunca conseguiram. E para parar essas questões terroristas, né, que era esqueci agora na Espanha quem é que era, acho que era Sendero Luminoso, nossa, E assim. também estava aqui na ponta da língua um time de futebol famoso. Então, o que é que acontecia? O que é que eles fizeram? Então, vamos fazer o seguinte: você é, na verdade, uma comunidade autônoma. Você não tem o território, mas você se auto-organiza, tem a sua própria eleição, o seu próprio tudo, o seu próprio povo. Você fala galês, não fala espanhol, né, na Galícia. Então, é totalmente diferente. Mas eles não são um Estado. Eles podem ser considerados uma nação basca, né? Uma nação, pessoal da Catalunha, uma nação da Catalunha. Catalunha era essa Então, palavra. então tem essas considerações aqui na nacionalidade. Você pode ter uma nação que não é Estado, mas na maioria dos casos você tem um Estado que é nação, entendeu? Que tem umas Tem características. também um caso, professor, tem um caso lá de uma ilha, se eu não me engano, na Argentina, que ainda, mesmo que está ali no território argentino, ainda é território inglês, se eu não me engano. Então, é uma briga aí com a Inglaterra. A ilha, na realidade, lá, na verdade, assim, os ingleses chamam de Ilhas Franklin, Isla Franklin, né? E os argentinos chamam de. Como é que é o nome? Agora foi Malvinas, né? Ilhas Malvinas. Malvinha. Então tem essa questão lá. Mas acabou que hoje tem uma, né? Tem muita, é porque na verdade é o seguinte, lá você tinha um povo que se identificava mais com a Inglaterra, né? Você tinha uma característica de que já tinha uma certa organização, só que o território era da Argentina, né? Argentina. E a Argentina resolveu dizer não, agora quem quiser ficar aqui vai ter que falar, porque lá eles falam inglês, né? Quem quiser ficar aqui vai ter que falar espanhol, né? Vai ter que falar, na verdade, castelhano, né? Vai ter que falar castelhano e vai ter que aderir. E aí teve a Guerra das Malvinas na década de 80, mas tem vários estados assim. Eu acho que um dos poucos países do mundo em que não tem
muita coisa de outros países é o Brasil. Mas se você for em outros países, por exemplo, em próprio Cuba, você tem base Aonde? americana. Desculpa. Cuba, você tem base americana nos Estados Unidos. Né? Ou seja, Guantánamo é uma cidade em Cuba que é uma base americana. Então lá você tem É, americanos em não conhecia Guantánamo. não. Guantánamo é em Cuba. Quem Então, exerce soberania lá é os Estados Unidos? é os Estados Unidos. Então, se você for estudar a Hum, geopolítica mundial, você vai encontrar cada coisa. Lógico que a gente não se atenta muito, mas a gente tem aqui no norte do Brasil, né, várias situações. Você tem aqui o Suriname, né, a Guiana inglesa e a Guiana francesa. O Suriname era um país holandês, ligado à Holanda, só que ficou independente. Hoje, a Guiana francesa e a Guiana inglesa, elas são departamentos, né? A Guiana inglesa tem uma certa autonomia, mas é ligada à Inglaterra. A Guiana francesa é um departamento da França. Se você nascer na Guiana francesa, você é francês. Então, tem esses enclaves ainda também na América Latina. Suriname é independente. Eles falam holandês, um holandês diferente. Guiana inglesa fala, né, o inglês, né? E o do meio, que é a Guiana francesa, fala o francês. Então, lá aqui no norte, em cima da Amapá, do Brasil, você tem um cara que fala holandês, um que fala francês e um que fala inglês. Até que o pessoal de Roraima vai de carro para a Guiana inglesa, né? Para Letts, me esqueci o nome da cidade. Chega lá e dá para ir de carro. Chega lá, muda a faixa. Então você fica meio maluco para dirigir lá, porque nossos carros são feitos para dirigir com a faixa da direita e lá com a faixa da esquerda, que lá segue o sistema rodoviário inglês, que é a Guiana inglesa. muito louco mesmo. Vamos voltar aqui. Viajamos demais agora. Compete a cada estado legislar sobre sua própria nacionalidade, respeitando, é claro, os compromissos gerais e particulares aos quais tenha-se obrigado. O Estado soberano, afinal, o único outorgante possível da nacionalidade. É ele que tem o poder para determinar quem são seus nacionais, quais as condições de aquisição da nacionalidade e ainda disciplinar sua perda. Pode-se afirmar, portanto, que o estabelecimento de critérios para a concessão de nacionalidade é ato de manifestação de soberania estatal. Nacionalidade não se confunde com cidadania, né? Até porque você tem os naturalizados, os brasileiros natos e os naturalizados. E nem por isso significa que todos têm a cidadania plena, né? Por exemplo, hoje no Brasil, o cara que é naturalizado ele não pode exercer determinados cargos no Brasil. Então, né, você não pode ser oficial das Forças Armadas. mp3.com. Como? mp3.com. Fala aí, MP3. Oficiais, ministro, presidente, vice-presidente da República, presidente né, do. Ai, eu não esqueci mais o Não, nome tudo que todo, está mas na eu linha lembro. tudo que está na linha de sucessão da presidência não pode, né? Porque você não vai ser um estrangeiro presidir uma nação, né? Então, Na frente STF, Câmara, Senado, né, vice-presidência, presidente. Então, todas essas funções aí que provavelmente você pode exercer a figura máxima do Estado, você sendo naturalizado fica impossível. E diplomacia, Forças Armadas, não faz sentido, né? Porque por mais que você seja naturalizado adora o nosso país, você nasceu em outro, né? Se tiver uma guerra, o coração pode cambar para o outro lado. A cidadania é um atributo que diferencia aqueles que possuem pleno gozo dos direitos políticos daqueles que não possuem esse direito. Já a nacionalidade é o que diferencia os nacionais dos estrangeiros, isto é, diferencia os indivíduos que possuem uma ligação pessoal com o Estado daqueles que não têm. O conceito de nacionalidade é mais amplo que o de cidadania, que se pode depreender a partir do exame do caso brasileiro. Como regra geral, todos aqueles que possuem cidadania brasileira possuem nacionalidade brasileira. Já ao contrário, nem sempre é verdade. Uma criança de 5 anos de idade possui nacionalidade brasileira, mas não possui sua cidadania, pois ainda não goza plenamente dos seus direitos políticos. Que a cidadania tem a ver com direitos políticos, né? Então, isso aí foi só a introdução. Vamos lá. Atribuição de nacionalidade pelo direito brasileiro.
A doutrina fala na existência de dois tipos de nacionalidade: a nacionalidade originária e a nacionalidade derivada, adquirida ou secundária. A nacionalidade originária é aquela que resulta de um ato natural, o nascimento. Disse, portanto, que é uma forma involuntária de aquisição de nacionalidade e atribuída ao indivíduo em razão de critérios sanguíneos, jus sanguinis, territoriais, jus solis ou mistos. Os brasileiros que recebem a nacionalidade originária são chamados de brasileiros natos. Ou seja, o Brasil é o cara que nasceu no Brasil, né? Que é o jus solis. A nacionalidade derivada possui, por sua vez, é aquela cuja aquisição depende de ato de vontade, é um ato volitivo, praticado depois do nascimento. Disse que a nacionalidade derivada é obtida mediante a naturalização. Os brasileiros que recebem a nacionalidade derivada são de brasileiros naturalizados. Aqui a gente usa mista, né? Porque apesar de você não nascer no Brasil, mas nasceu de pai ou mãe brasileira, você pode adquirir a nacionalidade jus sanguinis, né? Nasceu de pai ou mãe tiver a brasileira. serviço, né? No exterior, ser pai ou mãe, um dos dois tiver a serviço, né? Independente se tiver a serviço ou não, se você for registrado na embaixada brasileira e depois vier residir no Brasil também. Se tiver serviço, nem precisa essa formalidade. Já é brasileiro nato. Né? Já é brasileiro nato. Se você estiver trabalhando, por exemplo, eu, servidor público, fui designado para uma embaixada, como adido comercial, representando o Ministério da Economia na área de comércio exterior. Se nascer algum filho meu lá, automaticamente estou a serviço do Brasil. Mas se eu estiver lá fazendo um mestrado, pedir uma licença, capacitação aqui, fazendo um doutorado lá, nasceu um filho meu, eu vou na embaixada e registro ele na embaixada brasileira. Mesmo não estando mais a serviço do Brasil. Estou só fazendo um doutorado porque eu quero. Entendeu? Ainda tem também, por exemplo, não sou funcionário, né? Se eu estiver errado, o professor pode me corrigir aí. Eu não sirvo o meu estado. Fui apenas como estrangeiro mesmo. Meu filho nasceu lá, foi registrado como assim, americano, por exemplo. Mas quando ele veio para o Brasil, conheceu o Brasil, gostou, não, vou ficar no Brasil. Então, quando ele pede tem que ser maior de 18 anos, né? Quando ele pede a naturalização, ela retroage, né? Como se ele fosse brasileiro nato, né? Esse aqui acho que vai estar aqui na frente, vamos ver aqui. Nacionalidade, tem a primária originária, que é nascimento, que é jus soli, regra, ou jus sanguíneo, exceção. Nacionalidade secundária, adquirido, derivado e ato volitivo. Vejamos a seguir como se dá a atribuição da nacionalidade originária e nacionalidade derivada. No ordenamento jurídico brasileiro, começamos com a atribuição da nacionalidade originária. Quem são, afinal, os brasileiros natos? Como já havíamos comentado, a nacionalidade originária pode ser estabelecida tanto pela origem sanguínea da pessoa, ou seja, o jus sanguinis, quanto pela origem territorial, jus solis. Pelo primeiro critério, é nacional todo aquele filho de nacionais, independentemente de onde tenha nascido. Já pelo segundo, é nacional quem nasce no território do estado que o adota, independentemente da origem sanguínea de seus pais. A Constituição brasileira, como você verá a seguir, adotou a regra jus solis, né? Que é nascer aqui no Brasil. Há, entretanto, exceções, nas quais predomina o jus sanguinis, né? Que vamos lá. São brasileiros natos, ou seja, quem? Os nascidos aqui na República Brasileira, nascidos aqui no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que este não esteja a serviço do seu país. Ou seja, o cara veio para cá, não está a serviço do país dele, veio morar por aqui, nasceu um filho aqui, o filho dele é brasileiro. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. É o caso da pessoa diplomata, servidor público que esteja fora do Brasil, trabalhando pelo Brasil, né? Militar das Forças Armadas, que está no adido naval, militar, o que for, nasceu o filho lá, o filho é brasileiro. Por quê? Porque ele está a serviço do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados aqui, ó, tem que ser registrado em repartição brasileira competente, ou seja, fui fazer um mestrado, fazer um doutorado. Não estou a serviço, eu pedi licença para ir para lá. Nasceu o filho meu, eu vou registrar na Embaixada Brasileira. Ou venho, que é o caso que você explicou, né? Ou venho a residir aqui
né? E opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ou seja, eu não fiz o procedimento de levar meu filho, nasceu na Espanha, estou na Espanha fazendo um mestrado, universidade que vou profetizar aqui, na Universidade Complutense de Madrid, fazendo doutorado lá, nasceu um filho meu. Não quis levar na embaixada. E vai ser provavelmente espanhol. Mas, né, quando ele ficar maior de idade, né, qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, resolvi eu vir aqui no Brasil. Ah, não, fazer o processo inverso, vou voltar para o Brasil. Meu pai era brasileiro, foi para a Espanha, fez doutorado, ficou para lá. Agora eu quero ao contrário, vir para cá. Pode também optar pela nacionalidade brasileira, porque ele é filho de pai e mãe brasileiro. Ou mãe, né? Não precisa ser nem de um ou de outro, ele precisa ser só de um, tá vendo? Toda hora ele bota ou, tá vendo? Ou. Não precisa ser os dois. No artigo 12, inciso 1, estão as hipóteses de aquisição de nacionalidade originária. Em outras palavras, é esse dispositivo que define quem são os brasileiros natos. Tente memorizá-los, caro aluno, pois eles são constantemente cobrados em concurso em sua literalidade. Da linha A, é perceptível que a Constituição adotou o critério jus soli, sendo brasileiro nato qualquer pessoa nascida em território nacional, mesmo que de pais estrangeiros. Entretanto, há uma exceção. Se nascidos no Brasil for filho de estrangeiro, que esteja a serviço do país, não será brasileiro. Ou seja, o cara que é filho de um diplomata e está a serviço do país dele, o diplomata, então não vai ser brasileiro. Vamos a 2 exemplos para ilustrar melhor esse dispositivo. Suponha que Diego e Marta, casal de argentinos, venham ao Brasil passar suas férias. Marta está grávida, se empolga com umas caipirinhas e acaba entrando em trabalho de parto. Pronto. Nasceu Dieguito Júnior. Trata-se de nascido no Brasil, filho de pais estrangeiros que não estavam a serviço do seu país. Estavam de férias. Será então brasileiro nato. Agora imagine que Vladislav Spetanovich, diplomata russo, venha servir aqui no Brasil, junto com sua esposa Marionova Shevchenko. Marionova engravida e nasce aqui no Brasil, filho do casal, Vladislav Júnior. Apesar de ter nascido em território brasileiro, Vladislav Júnior é filho de pais estrangeiros que estavam a serviço da Rússia. Portanto, ele não será brasileiro nato. Dado esses exemplos, podemos resumir a aplicação da linha A vislumbrando 3 situações possíveis. Quais são as 3 situações possíveis? Um filho de pai ou mãe brasileiros, ambos nascem em território brasileiro. Será brasileiro nato. Ou seja, um dos dois do pai é brasileiro, já é brasileiro nato. Um filho de pais estrangeiros, sendo que um deles ou ambos estejam no Brasil a serviço de seu país, nasce em território brasileiro, não será brasileiro nato. Qualquer um dos pais estiver a serviço. Cabe destacar que é uma regra consuetudinária de direito internacional, que os filhos de agentes de estados estrangeiros, como diplomatas e cônsules, sejam normalmente excluídos da atribuição de nacionalidade pelos jus solis. Ou seja, no mundo todo é assim. Cuidado para que seja escolhida a atribuição da nacionalidade pelo critério jus solis, é necessário o cumprimento cumulativo de 2 condições. Ambos os pais serem estrangeiros, né? Algum dos pais ou ambos estarem em serviço do país. Entendeu? Essa parte, cadê? Vamos lá. Essa parte não. Vamos lá. Aqui, ó. Os nascidos no estrangeiros de pai... Aqui, ó. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do país. Ou seja, esse ainda que de pais estrangeiros tem que ser os 2 pais estrangeiros. Se um pai for brasileiro, já era, independente se o outro tiver a serviço no Brasil, ele vira nacional. Por exemplo, um cara veio servir na diplomacia aqui no Brasil, teve uma filha com uma brasileira, o filho é brasileiro. Por quê? Porque um dos... Vamos lá. O caso de exclusão de nacionalidade da linha A é no caso de os 2 pais serem estrangeiros. Os 2 pais serem estrangeiros e um está a serviço do país dele. Entendeu? Se um pai for estrangeiro, e ainda que esse pai estrangeiro esteja a serviço, mas a mãe é brasileira, já era, perdeu. Ele é brasileiro, o filho. Porque os pais, os 2 têm que ser estrangeiros. Entendeu? Se o pai for trabalha a serviço de Cuba, mas está aqui, e casou com uma brasileira, nasceu aqui,
brasileiro nato. É brasileiro nato, porque ele fala que os Mesmo que ele pais, seja serviço. mesmo que um esteja de serviço, porque ele fala que os dois têm que ser estrangeiros. E além disso, um está de serviço. Aí o cara não é brasileiro. Ele nasceu aqui, mas não é brasileiro. Atenção, imagine o seguinte caso: um diplomata italiano está no Brasil a serviço do seu país e casa-se com uma brasileira. Eles têm um filho que nasce em território brasileiro. O filho será brasileiro nato, pois apenas uma das condições para a exclusão do critério de Stoll foi cumprida. Alguns dos pais ou ambos estarem a serviço do seu país. Outra condição: ambos os pais serem estrangeiros não foi cumprida. Um filho de pais estrangeiros que não estão a serviço do seu país, nasce em território brasileiro, será brasileiro nato. Se os dois forem estrangeiros, mesmo nascendo no país, nenhum dos dois está a serviço, é igual quando um brasileiro vai para lá. Não estou a serviço do meu país. Estou fazendo mestrado e doutorado. Meu filho nasceu lá. Não registrei na Embaixada Brasileira, ele é provavelmente daquele país lá. Se é americano, americano, se é espanhol, espanhol. Para finalizar os comentários sobre a linha A... Vou sair da câmera aqui, mas eu estou aqui. Tá. Para finalizar os comentários sobre... Fala? Entendi. Para finalizar os comentários sobre a linha A, vale destacar que o conceito de território brasileiro abrange, além das terras delimitadas pelas fronteiras geográficas, o mar territorial e o espaço aéreo. Na linha B, a Constituição estabelece que são brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O legislador constituinte adotou aqui o critério jus sanguinis, prevendo todavia um requisito adicional: o fato de qualquer um dos pais ou ambos estar a serviço da República Federativa do Brasil, que significa qualquer serviço prestado por órgão ou entidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Suponha, por exemplo, que Miguel, diplomata brasileiro, vá servir na Alemanha. Lá ele conhece a alemã Denise Furst e com ela tem um filho, Miguel Júnior. Apesar de ter nascido no exterior, Miguel Júnior é filho de pai brasileiro que estava a serviço da República Federativa do Brasil. Ele será, portanto, brasileiro nato. Resumindo, o que dispõe a linha B? A aquisição da nacionalidade, por essa regra, depende do cumprimento cumulativo de dois requisitos: ser pai brasileiro ou mãe brasileira, ou de ambos. O pai ou a mãe, ou ambos, deverão estar a serviço exterior. Ou seja, no processo inverso, os dois têm que ser estrangeiro e um está servindo no Brasil para escolher a nacionalidade. No caso externo, não precisa os dois serem brasileiros, basta um ser brasileiro e um estar a serviço, que aí o cara já vira brasileiro, entendeu? Então acaba que a gente abarca mais gente sendo brasileiro do que não, entendeu? No caso da gente está trabalhando, como é que é? A gente, por exemplo, o brasileiro foi para Cuba e foi com a estrangeira, lá nos Estados Unidos, por exemplo, nem foi em Cuba. Aí o filho nasceu e ele está a serviço. O filho nasceu lá, brasileiro nada, porque está a serviço. Entendeu como é inverso? Para a pessoa deixar de ser brasileiro, os dois têm que ser estrangeiros. Para ele ser brasileiro, basta um pai que está lá fora ser brasileiro, esteja a serviço do Brasil. Entendeu? É inverso mesmo. É inverso, porque, por exemplo, aqui, se o cara for brasileiro, se o cara for estrangeiro, tiver serviço do país dele, ele teve com uma brasileira, um filho com uma brasileira, o cara é brasileiro nato, não é estrangeiro. No nosso caso, a gente pegou o cara que era estrangeiro e trouxe ele para ser brasileiro numa situação que aqui ele seria brasileiro, entendeu? Não estrangeiro. Entendeu? Por exemplo, se o estrangeiro vem para cá e casa com uma brasileira e tem um filho, o garoto é brasileiro. Se um brasileiro vai para fora e casa com uma estrangeira e tem um filho, o filho não é estrangeiro, é brasileiro também. Entendeu? Ou seja, a gente acaba sendo muito a serviço. Tá. Entendeu? Vamos lá, mas, professores, se o indivíduo que nasceu no exterior for filho de pai ou mãe brasileira e este não estiver a serviço no Brasil? Excelente pergunta. Partimos aí para a terceira hipótese de aquisição de nacionalidade originária, que está prevista na linha C. Na linha C, a Constituição estabelece que são brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Assim, há duas possibilidades diferentes de aquisição de nacionalidade quando o indivíduo nasce no exterior: filho de pai brasileiro ou mãe brasileira que não estão a serviço do Brasil. O indivíduo é registrado em repartição brasileira competente, ou o indivíduo vem a residir no Brasil e opta em qualquer tempo
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Na primeira hipótese, o registro do indivíduo perante a repartição competente é condição suficiente para que ele seja considerado brasileiro nato. Na segunda possibilidade, o indivíduo precisa residir no Brasil e, além disso, manifestar sua vontade. É o que a doutrina denomina nacionalidade potestativa. Ressalta-se que essa manifestação de vontade somente poderá ocorrer após a maioridade. Destaca-se que a opção pela nacionalidade brasileira deverá, nesse último caso, ser feita em juízo, né, em processo que tramita perante a Justiça Federal. Trata-se de processo de jurisdição voluntária que se encerra com a sentença judicial de homologa a opção feita pelo indivíduo. A homologação da opção pela nacionalidade brasileira produz efeito ex tunc, né? Retroage, né? O que faz com que o indivíduo seja considerado brasileiro nato desde seu nascimento. E seu filho de brasileiros que não estejam a serviço do Brasil e que tenham nascido no exterior, vier residir no país ainda enquanto menor. Qual será a sua nacionalidade? Excelente pergunta. Nesse caso, a menor será considerado brasileiro nato. Entretanto, a aquisição definitiva de sua nacionalidade dependerá de sua manifestação após a maioridade. Uma vez tendo sido atingida a maioridade, fica suspensa a condição de brasileiro nato, enquanto não for efetivada a opção pela nacionalidade brasileira. A maioria passa a ser, então, condição suspensiva. A maioridade passa a ser condição suspensiva da nacionalidade brasileira até o momento que for feita a opção. Então, se ele vier antes dos 18 anos, ele é considerado brasileiro nato, mas com a condição suspensiva, de que, quando ele completou 18, suspende. Agora você tem que optar se você quer ser brasileiro ou quer continuar com a nacionalidade externa, entendeu? Ministério Público do Trabalho, questõezinhas aqui. A nacionalidade potestativa será incorporada pelo indivíduo se for registrado em repartição brasileira, né, no exterior e vier a residir no Brasil antes da maioridade? Não, né? A potestativa, a nacionalidade potestativa é ele que potesta, diz assim, ó, eu sou filho de brasileiro ou de mãe ou pai, sou maior de idade, nasci lá fora, eu quero virar brasileiro. Ele potesta. Se você é registrado, não é potestativo, entendeu? Potestativa é a sua opção. A nacionalidade potestativa será adquirida quando o indivíduo nasce no exterior, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira e não é registrado. Aqui ele foi registrado, aqui ó, foi registrado. E a repartição brasileira é competente. Aí vem residir no Brasil, opta em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Polícia Civil do Distrito Federal, 2015. Suponha-se que Antônio tenha nascido no estrangeiro, sendo filho de pai brasileiro e mãe estrangeira. Aí não tem problema nenhum. Nesse caso, Antônio poderá optar em qualquer tempo, depois de atingir 18 anos de idade, pela nacionalidade brasileira originária, desde que venha residir no Brasil. Correto, né? Precisa de um dos pais só. Correto. Exatamente isso. É aquilo que eu Antônio se falo. enquadra na hipótese do artigo 12, inciso 1, a linha C. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro, de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e opte em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Defensoria Pública de Rondônia, 2015. Ernesto, filho de pais brasileiros, ou seja, os dois são brasileiros, nascido e registrado na República do Paraguai. Ao atingir a maioridade, decide vir ao Brasil. Ao chegar neste país, consulta o defensor público a respeito de seus direitos. É correto afirmar que é considerado brasileiro nato pelos fatos de seus pais serem brasileiros? Não, né? Não. Ele Ele teria precisa que se pedir registrar, a né? nacionalidade e teria efeito como é que Ele é? tem que optar, né? Ele tem que entrar com processo na Justiça Federal e dizer que quer ser brasileiro. De jeito nenhum, o simples fato de ser filho de brasileiros não faz com que Ernesto seja brasileiro nato. Ernesto será brasileiro nato se vier residir no Brasil ou optar em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Vamos lá. SSPAM, Secretaria de Segurança Pública da Amazônia, 2015. Peter, filho de um casal austríaco, nasceu no território brasileiro quando seus pais aqui estavam a serviço da Embaixada da Áustria. Então, ele é austríaco. Estrangeiro. Após seu nascimento, permaneceu no Brasil por cerca de 10 anos, até que a família retornou ao país de origem. Como Peter passou a ter sólidos laços afetivos com o Brasil, sendo frequentes as suas viagens a passeio a este país, tomou a decisão de candidatar-se a um cargo eletivo que é privativo de brasileiro nato. É possível afirmar que Peter somente pode ser considerado brasileiro nato caso sua família tenha providenciado o seu registro no Brasil enquanto aqui residiu? Errado, né?
um dos deles estava a serviço, jamais vai ser brasileiro nato, né? Só vai ser brasileiro Entendo, nato né? se Na um dos verdade, seus pais não estivessem em serviço, ou um dos pais fosse brasileiro, né? Apesar de ter nascido no Brasil, Peter não será considerado brasileiro. Isso porque ele é filho de pais estrangeiros que estavam no Brasil a serviço do seu país. Se um dos pais fosse brasileiro, ele teria sido brasileiro nato, mesmo o outro estando a serviço. Ou se os dois fossem estrangeiros e nenhum deles estivesse a serviço, também seria brasileiro nato. Mas nesse caso, os dois eram estrangeiros e um estava a serviço. Aí cortou a possibilidade de ser brasileiro tranquilo. nato. Dando continuidade ao artigo 12. Então vamos continuar amanhã esse aqui ou depois, né? Melhor. Tem muita coisa aqui, ó. Não vai dar. Tá ok, Eu professor. A tenho gente vai se que falando aí. partir para ir aí também. Tem que tomar um banho aqui rápido e ir para a reunião. Tranquilo. Não sei se quando Valeu. chegar eu vou estar por aqui, mas um abraço aí. Muito obrigado mais uma vez. Tá? A gente Obrigado marca, se for pelo o caso, à tempo, mais noite tarde. amanhã, né? Que de manhã eu vou estar enrolado e aí de tarde vou estar lá. Me acho complicado fazer de lá. Melhor à noite. Não sei se vai dar à noite. Tá ok. Tá. Valeu. Um Tranquilo. abraço. Um abraço, viu? Tchau, Tchau. tchau. Boa noite.